Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu estou aqui com o livro O Meu Amigo Pintor, da Lígia Bojunga Nunes. Por que eu estou aqui com esse livro? Porque o vestibular da UERJ, para quem quer entrar na UERJ do ano que vem, ou seja, vestibular UERJ 2024, em seu primeiro exame de qualificação, vai cobrar esse livro. Serão 6 questões a partir desse livro. Eu sei que tem muita gente com dificuldade de achar o livro na internet, mesmo em plataformas de sebos online, sebos virtuais e tal. Por causa disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leitura comentada de cada um dos capítulos desse livro. Vou ler e vou comentando alguns aspectos, vou falando possíveis questões, esse tipo de coisa. Aí a gente pode trocar uma ideia pelos comentários, você pode tirar uma dúvida pelos comentários do livro, e lá no meu Instagram, eu vou fazer algumas questões curtinhas analisando o livro também. Enfim, vamos lá. Eu não sei se eu já nasci desse jeito ou se eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor, mas quando eu olho para uma coisa, eu me ligo logo é na cor. Quase uma prosa poética, né? O primeiro parágrafo aqui do livro. Chama atenção também que ele está aqui, ó, no primeiro capítulo, na página anterior, escrito apenas sexta-feira, quase que como se fosse um diário, né? Alguma coisa assim. Gente, casa, livro é sempre igual. Primeiro eu fico olhando para a cor do olho, da porta, da capa, só depois eu começo a ver o jeito que o resto tem. Um dia meu amigo me disse que eu era um garoto com alma de artista e me deu um álbum com os trabalhos que ele tinha feito em aquarela, tinta, a óleo e pastel. Disse que tinha arrumado os trabalhos no álbum para eu entender melhor esse negócio de cor. Nas primeiras páginas só tinha cor, quer dizer, no princípio nem cor tinha, era só branco e preto. Depois começavam as cores: amarelo, azul, vermelho, e depois essas três cores iam se misturando para formar uma porção nos desenhos que às vezes eu gostava e outras vezes não. O meu amigo me disse que quanto mais a gente prestava atenção numa cor, mais coisa saía de dentro dela. Eu fiquei olhando para a cara dele sem entender. Não entendi mesmo aquela história de tanta coisa ia saindo de dentro de uma cor. Tanta coisa ia saindo de dentro de uma cor. Aqui ele destaca colocando até em itálico a fala do amigo, quase que um discurso indireto livre, né? A gente percebe que o menino é o narrador personagem, o narrador em primeira pessoa, em alguns momentos vai falando do amigo, e nesse momento aqui é a fala do amigo, lógico que diluída ali na fala do menino, uma amostra do discurso indireto livre. Mas hoje teve uma hora que eu não estava a fim de olhar para a cara de ninguém. Então abri o álbum que ele tinha me dado, só para poder ficar olhando para cada cor e mais nada. Olhei, olhei, toca a olhar, e de repente eu entendi direitinho o que ele tinha falado. Me deu uma vontade danada de lá em cima dizer: saquei o que você me disse naquele dia. Estou entendendo demais esse preto. Te juro que deu um estalo, eu estou entendendo o jeito que esse amarelo pegou. Só que não deu para falar com meu amigo pintor. Ele morreu. Hoje está fazendo 3 dias que ele morreu. A gente já tem um baque, né, danado. Imagina só, você já teve essa sensação? Quer falar muito com alguém querido, mas essa pessoa morreu, ou então um relacionamento que você terminou. Sei que são duas situações bem diferentes, mas imagina só a dor para uma criança ter que passar por isso. O meu amigo mora, quer dizer, morava no apartamento aqui de cima. Nesse momento a gente acaba se confundindo, né? Olha só isso. Mora ou morava, a presença da ausência que é gigantesca ali. Eu ia lá jogar gamão com ele, a gente conversava, ele tinha um relógio de parede que batia hora e meia hora também. O meu pai e minha mãe reclamavam: "Ô, mas que coisa mais enjoada essa bateção!" E minha irmã me perguntava: será que teu amigo nunca vai se esquecer de dar corda no relógio, não? Mas cada um é de um jeito, não é? E eu gostava demais de ouvir o relógio batendo, de noite ainda mais. Não era só porque ele batia bonito, nem era só porque eu acho legal viver ouvindo que horas são. Era porque cada vez que ele batia, eu pensava: o meu amigo tá lá. Bonito essa parte também, né? Para mim, ouvir o relógio batendo era que nem ouvir o meu amigo andando, ou falando, ou rindo. Será que dá para entender o que eu quero dizer? Porque ele era um cara quieto demais. Tinha mania de só fazer coisa que não faz barulho. Fumar cachimbo, pensar, pintar. Se não fosse o relógio batendo, puxa vida, ia até parecer que ele nem vivia lá. Mas não era isso que eu queria contar. Eu queria era dizer que na terça-feira, quando eu cheguei da escola, eu fiquei sabendo que ele tinha morrido. Fui lá. Não aguentei olhar para ele assim morto. Virei a cara para a parede e dei de cara com um quadro que ele tinha pintado, uma mulher amarela.
Um dia ele me disse que ela estava assim, toda amarela, porque ela tinha acordado bastante contente. E eu, que ainda não sacava nada de cor, fiquei achando que era birutice de pintor. Não deu para ficar lá em cima. Voltei correndo para o meu quarto. De repente, comecei a me sentir todo escuro por dentro. Olha só isso, amarelo de contente, escuro por dentro. Olha só as sensações desencadeadas pelas cores, né? Muito provavelmente pode ser cobrado algo nesse sentido numa questão da prova. Tão escuro que não dava para enxergar mais nada dentro de mim. Mas nessa hora, o relógio começou a bater, a beça, porque era meio-dia. E se alguém perguntar que cor tinha batido, eu respondo: amarela. É que eu fiquei igualzinho ao meu amigo pintor. Dei para achar que amarelo é uma cor contente. Por quê, né? O relógio simbolizava, de certa forma, o amigo. O relógio batendo, ele lembrava do amigo, como se o amigo estivesse vivo praticamente. E era tão bom ver aquele meio-dia. Cada batida que o relógio ia batendo dava mais a impressão que todo mundo tinha se enganado e que o amigo continuava vivinho lá em cima. Tá vendo? Quase que uma confusão mental ali nas memórias, na vivência do garoto. E aí, tinha o aniversário da minha prima, mas eu não fui. Tinha um bate-bola na escola, mas eu não fui. Avançando aqui. Tinha um livro que eu estava gostando, mas que eu nem quis mais ler, só para ficar aqui escutando o relógio bater. E ele bateu, no princípio amarelo forte, mas depois o amarelo foi ficando mais fraco, cada vez mais fraco. O relógio estava perdendo corda e era por isso que a batida se arrastava com aquele amarelo cada vez mais desanimado, cada vez mais esbranquiçado. Um amarelo cada vez mais esbranquiçado, tá vendo? Uma metáfora para a fraqueza do amarelo tem a ver com uma outra cor, tem a ver com a cor branca. Hoje ficou tudo branco. O relógio não bateu mais, então o silêncio é branco pelo jeito, né? Que vontade de ir lá dar corda nele. A porta está trancada. Quem é que ficou com a chave? A tal Clarice. Mas a corda do relógio acabou. Ela levou a chave. Mas o relógio? Ela diz que volta aqui. Mas e o relógio? De noite, quando eu fui dormir, fiquei esperando, esperando, esperando. Nada. Só aquele branco todo. Eu nunca pensei que silêncio fosse assim tão branco. Tá vendo que eu tinha falado agora que o silêncio era branco? E aí, sim, eu vi o mesmo que o meu amigo tinha morrido e que branco doía mais que preto, amarelo nem se fala, doía mais que qualquer cor. O menino falou que estava se sentindo preto por dentro, escurecido por dentro, o amarelo era uma cor contente e branco, essa era a cor do silêncio, certo? Enfim, galera, esse aí é o primeiro capítulo. Fui fazendo aqui algumas observações, uma leitura comentada. Vai lá na minha outra rede social, no meu Instagram. Vou colocar algumas perguntas sobre a obra. A gente pode tirar uma ideia aqui pelos comentários mesmo. Em breve, vou fazer uma leitura comentada dos outros capítulos, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.